Boa noite, Abílio. Tudo bem por aí, Abílio? Bem-vindos. Rodrigo. Hélio. Tudo bem, Hélio? Marcela. Olá, tudo bem? Marieva. Boa noite, Marieva. Juliana. Olguita. Bem-vindos, bem-vindos. Ok, Luiz Campbell. Olá, Luiz, tudo bem com você? Gomes, Selene, acho que é isso. Roberta, boa noite, bem-vindas, bem-vindos. Vitor, sempre presente, muito bem, Vitor, boa noite. Fernandes, olá, tudo bem? Senir, muito bem, é sempre um prazer tê-los aqui conosco, trocar algumas ideias em relação a alguns temas muito interessantes. Patrícia, boa noite. Karen. Uma noite agradável aqui em Curitiba. Tá gostoso. Kátia, boa noite, Kátia. Rosiane, olá, tudo bem, Rosiane? Maria, né? Maria, boa noite. Joselício, olá, Joselício, tudo bem aí na Bahia, né, Joselício? Tudo bem, boa noite. Márcia, bem-vindos. Luciano Puchalski, o Luciano lá de Brasília, nosso Distrito Federal. Cleusa, boa noite, Cleusa. Tudo bem com você? Luciano, ok, Luciano Puchalski, de Brasília. Bem-vindo, Luciano. Saudade, cara. Quando é que vai passar por Curitiba aí? Dá um alô. Aguardar alguns segundos que logo nossos parceiros estarão também entrando. A Radiônica, Agenda Radiônica. Anadir, boa noite, Anadir. Joana, como estamos? Tudo bem, Cleusa? Então, graças a Deus, que bom. Admar Balbino, boa noite. Então, daqui a pouco vamos falar sobre o ser humano de costas para a natureza e seus desdobramentos, porque sabemos que estamos bastante distanciados, né, daquela que é a nossa casa propriamente, e nem estamos, parece, nos dando conta desse afastamento e do quanto isso nos compromete, nos prejudica na nossa vida. É o que eu diga, sim, Luciano. Opa, outubro me visita? Olá, estou te esperando. Nivalda, minha querida Nivalda entrou aí, bem-vinda também. Espaço Equilibrium, boa noite. Sidney, Andreata, boa noite. A Cleusa, estou muito feliz por participar desta live. Sou apaixonado por parapsicologia. Ok, que bom ter mais gente apaixonada como a gente também, né? Sidneia, bem-vindo, bem-vindos. Sempre que vocês puderem compartilhar as lives, se vocês estão gostando, façam, para que também outras pessoas possam se beneficiar dessas trocas, né? A Rosa Moraes, boa noite, Rosa. Estou bem. Maria Célia Borges, minha madrinha.
Boa noite, Célia. Boa noite. Bem-vinda, querida. Um abraço. Patrícia. Bem-vinda. Muito bem. Certamente todos tranquilos, saudáveis, imunes àquela coisa que anda por aí, já com mais segurança, com mais confiança. Vanderlei, boa noite. Com mais confiança e segurança, sem tanto pânico como foi tempos atrás, isso já ajuda a nos protegermos, né? Porque o medo mata, o medo fragiliza o sistema imunológico e estamos mais sujeitos à doença, né? Boa noite, sou a Rita Bonkoski. Ô, Rita, tudo bem? Rita, bem-vinda, querida. Muito bem. Joselis também sempre com suas lives lá pro lado da Bahia. Muito sucesso. Sou muito grato sempre à participação de vocês todos. Inclusive, no sábado, muitos de vocês certamente estiveram no seminário, não? Como a Gabriela, acabou de entrar. Então, somos muito agradecidos. A Flávia. Ô, Flávia, tudo bem, querida? Tudo em ordem? Flávia, você está feliz da vida, né? Eu já sei, estou sabendo de tanta felicidade que está acontecendo por aí. Ivone, bem-vinda. Aninha também, a Aninha Brandão. Tudo de bom para vocês. Ok. Muito bem. Gabriela, beijos, carinhas de alegria, de felicidade, muito bem. Tá feliz, né, Flávia? Muito bem. Ok. Boa noite, Aninha. Adri Ramos, bem-vinda, querida, bem-vinda. Então, já vamos começar a conversarmos sobre o nosso tema de hoje. O ser humano de costas para a natureza e seus desdobramentos. Né? Marlene Rocha, Lapi Souza, não sei bem, Creuza já falamos. O seminário foi maravilhoso, muito obrigado. Tati Maneto, menina lá do do Paraná, né? Ok. Orlang, opa, aí o casal simpático aí, a Darlene e o Marcos. Jaqueline, boa noite. Muito bem. Rosa, Gilberti, muito bem-vindos. Cris, Neuma Nogueira, muito bem, bem-vindo. Irma Tomazelli, muito bem. Então vamos lá, enquanto alguns outros estão chegando, todos muito bem-vindos. Sou mais uma vez muito grato pela presença de vocês e que, como de outras vezes, também contribuam para esta live, esta conversa sobre então o ser humano de costas para a natureza e suas consequências. Né? Sabemos que o ser humano tem se afastado bastante da sua casa, nos últimos tempos muito mais ainda do que antigamente. Porque assim, o ser humano vivia antigamente, lá nos primórdios da humanidade, junto à natureza, literalmente junto à natureza. Convivia com os bichos, com os animais, com as aves, com as plantas, lá no meio do mato. Como vivem os animais, o ser humano também vivia desta mesma forma. Né? Então, ele não era separado, ele era um ser dentro da natureza, totalmente inserido nela. Né? Com a Revolução Agrícola, um pouco antes, que foi lá pelos anos 8000 a.C., quando o ser humano começou a dominar a terra,
começou a domesticar animais, começou a desenvolver instrumentos para lavrar a terra e assim por diante, aos poucos, muito aos poucos, né? Ele começou então a não estar mais tão inserido, integralmente inserido na natureza, mas jamais se apartando dela, mas se separando dela, saindo tanto quanto do meio dela e formando pequenos espaços de desmatamento e de começar aos poucos também cultivar certos grãos, em vez de, como antes, caçar sementes, frutos, raízes, etc. Ele começou a deixar de ser nômade e passou então a trazer para mais perto de si os produtos de sobrevivência, os alimentos, né? E submeter os animais também. Hoje, segundo estudos e pesquisas, 90% dos animais são domesticados. 90% dos animais são domesticados. Galinha, porcos, vaca, cavalo, boi, enfim, né? Tudo isso eram antes livres, viviam na natureza e foram sendo domesticados aos poucos. E com isso foi-se então se apartando, como eu disse, e muito especialmente nos últimos tempos, então, ele está muito fora dessa natureza, muito distanciado. Tá? E com a era da indústria, com a Revolução Industrial, especialmente no século XVII, XIX, quando então ele começa de uma forma ainda mais intensa a submeter, a extorquir, a explorar, a tirar riqueza da terra. E tirar de tal forma que não só o suficiente para sobreviver, mas para enriquecer, para acumular, para amontoar. Começou então a detonar, começou então a destruir, a agredir violentamente a natureza. Tá? De uma forma, diria sempre, tanto criminosa, da forma como passou a tratar a natureza, a terra e tudo mais. E com isso nós sofremos consequências seríssimas, né? De faltar muita coisa, de poluir muita coisa, destruir muita coisa, enfim, comprometer o ecossistema. Veja que com a explosão demográfica de 1900 para cá, especialmente quando o ser humano começou a prolongar a expectativa de vida do ser humano, por N razões, começou a morrer menos criança, né? Começou a conseguir viver mais tempo. Então, com a explosão demográfica, mais ainda ele foi agredindo, detonando e destruindo, em parte por uma necessidade de sobrevivência, mas outra parte de uma forma excessivamente exagerada. E vejam bem que em 1970, então há 50 anos atrás, 70% da população brasileira vivia da agricultura e na agricultura, então ainda muito próxima da natureza. E 30% apenas vivia nos centros urbanos. Mas à medida que a indústria foi se intensificando, aumentando cada vez mais, precisando de mais produtos por conta do aumento da população, isso foi mudando de uma forma muito intensa, de tal forma que no ano 2015, quase 85% das pessoas moramos em centros urbanos. 85% das pessoas no Brasil vivem em centros urbanos. E mais ou menos 15% moram na área rural. Então veja que isso tudo faz com que a gente se afaste ainda mais desta natureza. E vivemos em cidades de pedra, florestas de pedra, onde a natureza está muito, muito distante, onde tudo está bastante afastado e bastante comprometido pela poluição sonora, do ar, enfim, do sol. Então isso faz com que a gente esteja cada vez mais ainda distanciados desta nossa casa, né? E desligados cada vez mais da natureza. Isso significa o quê? Que nós estamos afastados de nós mesmos, porque no fundo nós pertencemos a uma grande comunidade planetária, onde todos somos interligados e interdependentes. Nós precisamos vitalmente da natureza.
A natureza talvez não precise tanto da gente, mas nós precisamos muito, muito da natureza. Tá? Então, nós temos que começar a pensar e a repensar como estarmos de novo mais próximos da natureza. E com esse afastamento, há uma baixa vibração também daquilo que nós conseguimos mais próximo da natureza, mais inseridos na natureza, já que nos grandes centros não tem árvores, né? O ar não é puro, então nós nos contaminamos, nós começamos a nos prejudicar. Essas são as consequências do afastamento da natureza, do distanciamento da natureza, por consequência, né? E então temos umas variadas formas de prejuízo, de doenças, né, as mais diversas, por conta desse afastamento, dessa distância, então, dessa pureza que está preservada na natureza. Então, veja, é preciso retornar a ela, para a natureza. Porque lá as leis cósmicas e as leis naturais estão devidamente preservadas. Por isso que nós, quando pegamos férias ou alguns dias de folga, para onde vamos? Instintivamente vamos de volta à nossa casa original, à natureza. Quem pode, pelo menos, vai para a praia, vai para a chácara, vai para a fazenda, vai para o lago, vai para a represa, instintivamente vai voltar para casa. De onde nós viemos, na verdade, desse meio natural, nós somos levados a retornar para lá. E é lá que nós nos reanimamos, lá que nós repomos as energias. É lá que nós ficamos mais calmos, mais tranquilos, começamos a respirar mais as leis cósmicas e as leis naturais de sobrevivência. Quando nos desligamos do mundo urbano, onde estamos tão distanciados então dessa pureza que é a natureza e que a natureza preserva. Né? Então as leis cósmicas da harmonia, da evolução, da vibração estão na natureza previamente, totalmente preservadas. Então é por isso que lá nós nos sentimos bem, exceto quando também algumas pessoas mentalmente levam a cidade junto, levam os problemas junto, as complicações junto, lá por meio da natureza, no fim ainda continua poluindo a própria natureza com as suas ideias, imaginações de sofrimento, de medos, de angústia, de ansiedades. Né? Então, precisamos e devemos, quando voltarmos para esta nossa casa, natureza, deixarmos aquelas coisas pesadas e difíceis dos humanos, deixa para lá. Desvencilhe-se de tantas coisas que vai levando nas costas, tá? Então isso faz com que a gente nos reenergizamos, né? Pelas leis cósmicas e leis naturais de sobrevivência, né? Então, com isso nós conseguimos sintonizar de volta, ao respirar um ar puro, ao tomar sol. Olha, queridos e queridas, uma das coisas mais importantes para a preservação do sistema imunológico é o sol. Porque o sol em contato com a pele produz a vitamina D, que é a que mais preserva o sistema imunológico. Tá? Sabe? Então, quando eu passei por um processo de depressão, insônia, falta de concentração e outras complicações, eu fui para um sítio onde não tinha nem luz elétrica. Foi a minha intuição e me levou. Obrigado pela contribuição e com certeza quanto isso ajudou nesse processo de sair da depressão. Então, tomar sol. Há um especialista em vitamina D, um gaúcho, não lembro agora o cientista, que diz que nós precisamos tomar sol todos os dias, de preferência, ou vários dias durante a semana. Não precisa tomar sol para se queimar, mas 10, 15, 20 minutos, sol do meio-dia, sol forte, sol alpino, isso já nos carrega de energia, de vitamina D.
não é, segundo ele, suficiente tomar vitamina D, porque teria que tomar muita vitamina D para poder repor essa vitamina D no nível necessário. No entanto, o sol nos carrega rapidamente com essa vitamina D. E segundo esse pesquisador, em torno de 10 minutos de sol de cada lado todos os dias. Ok? Estão vendo aí essas informações? Obrigado pelas contribuições. Então faz com que a gente mantenha esse sistema imunológico muito preservado. E aí o que esse especialista dizia, inclusive, também, que tem duas áreas do nosso corpo que nós poderíamos pegar mais sol, que é o rosto e as mãos, que normalmente estão descobertas, especialmente sempre na verdade, né? Mas essas partes expostas ao sol, ainda, na maioria das vezes, por muitas pessoas, são protegidas do sol com protetores solares. Nem nas mãos, nem no rosto, nós nos permitimos tomar essa energia D. Né? Então, é importantíssimo que nós tenhamos esse contato com a natureza, aqui com as leis, esses elementos vitais, água, terra, ar e fogo. Esses 4 elementos, que para mim são leis de preservação que complementam a lei natural de sobrevivência do indivíduo. Por que é lei? Porque se nós não observarmos essas 4 leis, esses 4 elementos, não os preservarmos, nós morreremos. Sem ar nós morremos, sem sol nós morreremos, sem água nós morreremos, sem terra nós morreremos. Então, quanto mais eu comprometo esses 4 elementos, mais eu adoeço. Por isso temos que estar atentos na preservação desses 4 elementos, porque nos garante então, maior expectativa de vida, mais saúde, mais vitalidade e assim por diante. Né? Ter contato com a terra, descalços. Tá? Simples isso. Claro, a maioria talvez more hoje em apartamentos, mas saia oportunamente. Né? Aqui em Curitiba tem muitos parques que podemos sair, andar a pé, ou descalço, um trecho, um tanto, tá, na grama, sei lá onde, para ter esse contato. Mas o simples fato de estar lá no parque já nos coloca mais em contato com a própria terra. Então isso faz com que a gente vá se tornando mais seguro, mais saudável, por estarmos voltando minimamente para a nossa casa, natureza, convivendo com ela. Né? Ter contato com as plantas. Nas cidades em geral tem muitas plantas. Cidades são muito arborizadas. Curitiba, por exemplo, é uma cidade bastante arborizada. Mas quantas pessoas são sensíveis a esta beleza de plantas, de flores, do ipê e tantas outras flores que agora na primavera se exibem para a gente olhar, a gente não dá nem bola. Faz de conta, ou enfim, não percebe que elas estão aí. Então, coisa simples, mas que o fato de estarmos olhando por um ipê amarelo, carregado de flores amarelas, esse olhar, esse admirar, isso nos conecta com a natureza e nos acalma, nos tranquiliza, nos põe mais em contato com as leis naturais, que as leis cósmicas. Então temos essa sensibilidade pelo belo da natureza. E são tantas formas de beleza que nos são oferecidas a todo lugar, a todo instante, em qualquer parte. E a gente não está, às vezes, assim, atento a isso. Está sempre cara fechada, mal-humorado, olhando para baixo, sempre, né, numa atitude muito, enfim, depressiva, muito negativista, de muito sofrimento. Então nós precisamos estarmos mais atentos à natureza, por pouco que seja nas cidades onde nós moramos, tá? Para que então nós aproveitemos o mínimo que nos é oferecido nessas cidades. Tá? Então nós precisamos retornar à natureza, tá? E que é generosíssima. Vejam, mesmo quem mora em apartamento, pode cultivar plantas.
plantas, cujas plantas você pode ter um contato, ter uma sintonia, porque qualquer planta, mesmo dentro do apartamento, flores, né? Plantas que vivem, não precisam do sol direto, na sacada, ou mesmo na sala, até no quarto, algumas plantas se dão bem. Elas ajudam a manter a pureza do local e estão ali, de novo, digo, as leis cósmicas preservadas. E você pode ter esse contato com essas plantas, conversar com elas. Talvez pareça esquisito, mas aqui em casa nós temos mais de 40 vasos de flores, as mais diversas flores e plantas ornamentais. Nós estamos numa casa há 1 ano e meio, um pouco mais, um terreno de cidade, 400 metros quadrados, quase todo tomado pela calçada, pela casa e pelas calçadas, e o tanto que sobra de terra na frente da casa tem um gramado, e outro tanto de terra que sobra no fundo da casa também é gramado. Então, onde nós plantamos tantas flores? Tantas suculentas. A Nivalda, minha esposa, tem talvez 30, né, vasos de suculentas. Ela é apaixonada por suculentas, né? E de vez em quando eu escuto a Nivalda conversando, batendo papo, eu vou lá ver, pensando que ela está falando comigo, está falando com alguém. Não, ela está falando com as plantas, né? E elas entendem, gente. Nós nos comunicamos com as plantas se comunicam conosco. Então, nessa harmonia, nessa convivência maravilhosa com as plantas, nós nos reportamos de volta à nossa perfeição, à nossa natureza, né? E também lembrar de respirar, inspirar e expirar mais profundamente. Obrigado, Rosane Campos, né? Exatamente porque nós temos o hábito de ter uma respiração muito curta. No nosso dia a dia, correndo para lá e para cá, a gente não respira. Então, abra a janela, deixe o ar entrar, puxe esse ar todo, né? Inspire profundamente, para que você possa se oxigenar adequadamente. Mas ainda se o ar é puro, né? E aí, então, isso faz com que você também viva melhor, à medida que você está melhor oxigenado, né? Então, veja, como é fantástico estarmos nesse contato com essas plantas. Nós temos aqui, digo, uma micro-chácara. E as frutíferas, plantadas em vaso, gente, a natureza é generosíssima. Nós temos aqui laranja umbigo, poncãs, limão, aquele rosa, jabuticaba, pêssego, todos plantados em vasos. E dão muitas frutas. Há 1 ano atrás, mais ou menos, eu fui numa floricultura e vi lá esse pé de laranja Bahia carregado de flores, né? O Luiz aqui, sou um privilegiado, pois moro numa chácara, tenho uma horta caseira e horta medicinal. Nossa Senhora, parabéns, cara, é um privilégio mesmo, né? Então, como eu estava contando, fui lá, vi aquele pé de laranja Bahia carregada de flores. Eu disse, esta é minha, pode empacotar e mandar plantar lá em casa. E trouxeram então essa planta de laranja Bahia carregada de flores. E aí a gente tem que aprender o ritmo da natureza. Porque o que eu fiz? Fiquei tão entusiasmado com aquela planta carregada de flores, eu vou dar uma força nessa laranjeira, né? E aí taquei adubo, querendo acelerar o processo. Estraguei a primeira safra de laranjas. Todas as flores caíram e o adubo era para folhagem, para aumentar as folhas, os brotos da laranjeira, né? Então a pressa de ver logo o final da coisa, as laranjas para colher, estraguei uma safra. Então, mais ainda, eu sou filho da roça, eu me criei na roça, então eu já tenho certa familiaridade com as plantas, mas na vida urbana que eu estou desde muito tempo, a gente já esqueceu desses ritmos. Então, a partir disso, eu comecei a acompanhar o passo a passo, me acalmar com as minhas frutíferas, com as minhas plantas, sem querer acelerar, como nós estamos acelerados. Então,
a gente, junto à natureza, em contato com essas plantas, a gente desacelera e tem uma vida muito melhor, muito mais calma, muito mais tranquila. Então a gente se sintoniza com esse pequeno ambiente de ervas e de verduras. Nós nunca mais compramos verduras, temperos, etc. Tudo isso plantado nos vasos, nas paredes dos muros, né? A nossa horta vertical, num espaço minúsculo. Tal a generosidade da natureza, e a gente sequer agradece aquilo que a gente tem na mesa, que vem desta terra maravilhosa e fantástica. O local que eu mais admiro no supermercado é a área de frutas e verduras. Ali eu fico ali muito tempo olhando, nem compro às vezes porque já tem, mas fico admirando a generosidade da terra. O quanto a terra nos propicia, o quanto a terra nos fornece. Aliás, tudo que nós temos vem da terra. Tudo. Esse equipamento que estamos usando e que você está usando ali, a roupa, o sapato, a casa, a pedra, o petróleo, enfim, tudo vem da terra. Então, veja a generosidade desta terra e que em um pequeno tanto de terra nós podemos produzir, por exemplo, todas as verduras que nós precisamos para consumir. Né? Então, e repito ainda, o quanto isso nos leva de volta para essa energia. Como é gostoso de olhar as frutíferas, por exemplo, porque as frutíferas plantadas em vaso, o que acontece? Né? Olha aí, Luiz, hoje eu plantei 24 pés de alface, oh beleza, 12 amerão, 6 mostarda, 6 alho poró, 6 salsinhas, 6 espinafres. Oh Luiz, você é dos nossos, parabéns, maravilha, né? Então, onde é que eu estava no raciocínio? Assim que as frutíferas ou as plantas plantadas em vaso, elas dão frutos o ano inteiro. Hoje, por exemplo, nós temos aqui laranja Bahia, no tamanho já para amadurecer, bem grande, começarão a amadurecer daqui a pouco. Tem laranjas menores e tem flores. Então, uma safra emendada na outra, aponcando da mesma forma. A jabuticaba, o limão. Nós tomamos limão todos os dias, eu e a Anivalda. A primeira coisa que nós fazemos de manhã é tomar suco de limão com água, colhido ali do pé. E temos o limão o ano inteiro, porque tem flores, tem maiorzinho e tem maduros. Né? Veja a beleza que é isto. E esta inserção de volta, essa conexão de volta com a nossa casa através das suas plantas, né? Rosana, eu moro em Volta Redonda, Rio de Janeiro, 100 km do Rio. Tudo bem, obrigado, mandando um recado aí. Terra de muita gente querida, né? Do Sistema Grisa, legal. Então, gente, vejam, nós podemos fazer de pequenos espaços uma grande oportunidade de contato com a natureza. Bela reflexão, professor, a natureza é realmente nossa casa. Muita gratidão. Obrigado, Elisa. Então, gente, nós podemos fazer isso tudo e conviver com essa natureza num pequeno espaço. Nós podemos estar trazendo para dentro de casa, para dentro do apartamento, o contato com essas espécies, com essa vida que está na natureza. E sempre que pudermos estarmos retribuindo, como essa semana eu vi aí uma reportagem aqui em Curitiba do Orlando Stoff, que é meu primo, que ele, por hobby, ele planta cerejeiras, cerejeiras japonesas. Dizendo que ele já distribuiu mais de 8.000 mudas dessas cerejeiras para o Brasil inteiro, né? De graça, né? Por hobby. Então veja que alegria que é isto, né? Que alegria que é a pessoa poder estar prestando um serviço desse, preservando a natureza e distribuindo essas plantas para pessoas que querem. Né? Então, gente, vamos voltar para essa essência, vamos voltar para casa, voltar para a nossa origem, natureza perfeita e maravilhosa, onde as leis cósmicas e as leis naturais de sobrevivência estão lá preservadas. Né?
Veja outra observação. Anos atrás, eu estava em Sorocaba, lá no interior de São Paulo, onde passa o rio Tietê. O Tietê, que a 520 quilômetros está lá em São Paulo, é absolutamente poluído, podre, fétido. E lá em Araçatuba, 520 quilômetros depois de São Paulo, esse mesmo rio, essa mesma água está pura. E falei com pescadores que vivem da pesca do rio Tietê, lá em Araçatuba. Então veja quanto a natureza nos é fantástica. Como que se esta água tomasse banho em si mesma e se purificasse, deteriorasse aquelas impurezas jogadas pelos seres humanos lá dentro, né? E lá a água já está pura, criando peixes, sustentando famílias. Então nós temos que estarmos atentos a isto e gratos por isto, né? Maravilhados por tanta coisa, né? Então, inclusive é muito interessante porque o rio Tietê nasce na Serra do Mar, perto do mar, e vai desembocar lá no Rio Paraná, 1000 quilômetros lá, em direção oeste, né? Sentido contrário. Então é a natureza, fantástica, tá? Muito bem. Então, sejamos mais sensíveis a esta natureza, a esta vida que pulsa além das cidades. E mesmo dentro das cidades, em pequenos espaços, esta vida está lá muito fortemente preservada, tá? Então, se alguém tem alguma contribuição, Rosane, eu resido em Cachoeira, Itapemirim, muito bem, né? Ok. O que mais? Que alguém quer colocar, fazer alguma pergunta, enfim, faz sentido isso que a gente está falando, está conversando. Não entrei na questão das queimadas, porque não é o caso para este momento. Não que não devemos nos preocupar e cuidar da Amazônia, do Pantanal, mas eu gosto sempre de estar atuando onde eu posso produzir alguma coisa. Eu nada posso fazer pelas queimadas do Mato Grosso, pela lá do Pantanal e do Amazonas daqui. Máximo posso mandar energia, luz, torcida e pedindo chuva para aquelas regiões. Mas eu ficar me debatendo porque é fogo, porque isso, porque aquilo, não sei o que é verdade, o que não é verdade, e acabar me contaminando também por essa energia da natureza que está sofrendo daquele jeito. Nada posso fazer, então se nada posso fazer, solucionado está naquilo que me cabe, né? E quem tem o dever de estar então cuidando, que faça a parte que lhe cabe fazer. Então, gente querida, essa era a reflexão que eu queria fazer com vocês sobre a natureza, sobre o voltar para a natureza, voltar para casa. E que tenhamos então essa sensibilidade maior por essa natureza fantástica e maravilhosa, né? E contribuamos então em tudo aquilo que é possível contribuir, tá certo? Muito sentido, perdeu-se a conexão natural, é isso mesmo. Então, é isso que eu já disse, reforço, vamos voltar para casa, tá? Para nossa essência cosmo-divina. Quem ama a vida, cuida. Obrigado, né? Cuida dela, claro que sim, tá? Então, cuidar da natureza é cuidar da gente. Nós somos um corpo só. Nós respiramos natureza, nós somos natureza, ela é em nós somos nela, tá? Então, tudo isso está junto e misturado, tá certo, pessoal? Muito bem, então agora eu queria só passar mais um recado, dois. Primeiro que nós tivemos um seminário, sábado último, que foi fantástico, foi maravilhoso, e que nós tivemos uma grande participação, e o seminário tinha por finalidade preparar pessoas para o curso de pós-graduação que começa agora em outubro, dia 24 e 25, sábado e domingo. Então, convidando a vocês também e pedir que vocês também divulguem esse curso para seus conhecidos, amigos, familiares, etc., para aproveitar essa oportunidade, né? Uma nova turma, a 25ª turma do Paraná, onde nós estaremos então começando em outubro em duas modalidades. Modalidade presencial, onde o aluno está 80% presente na sala de aula, tem 20% que é em EAD, à distância, e 80% em sala de aula. E tem a modalidade em EAD, que é o contrário, que tem então 80% de aulas
à distância, em EAD, e 20% aula presencial, obrigatoriamente presencial. Tá? Então, estão convidados, divulguem, nos ajudem a formar mais essa turma, como sempre tivemos êxito em todas as turmas para trás, vamos também ter êxito nessa turma. Tá? A pandemia já está cedendo, se tem cada vez mais segurança e cremos que, de fato, daqui a um mês mais ou menos, a gente possa estar em condições, talvez com turmas menores, poder fazer esse curso, começar essa nova turma de parapsicologia. E quem está à distância vai assistir em casa, não tem nenhum problema, a Covid não vai atrapalhar. Né? Isto. Então, e a outra coisa que eu quero fazer é convidá-los para o grupo de estudos. Pretendo agora, a cada 15 dias, fazer a live e na outra, a cada 15 dias, na mesma terça-feira, no mesmo horário, fazer grupo de estudo. Então, isso é para os parapsicólogos, somente para os parapsicólogos. Então, se tem algum parapsicólogo que queira participar desse grupo de estudo, onde vamos debater assuntos, casos clínicos, etc. Vamos, enfim, estudar a parapsicologia, estudar casos clínicos, estar nos aperfeiçoando permanentemente, de alguma forma ou de outra. Tá? Porém, esse grupo de estudo será feito via Associação Brasileira de Parapsicólogos do Sistema Grisa, a ABPSIC. Tá? Então, nós vamos mandar para vocês, para quem está associado à associação, para quem é membro da Associação dos Parapsicólogos, né, do Sistema Grisa no Brasil, tá, gente? Então, precisa estar associado. Até porque não dá para fazer estudo com turmas muito grandes, tá? Então, por isso também nos facilita em termos de estarmos com aquelas pessoas mais engajadas, mais clinicando especialmente, para poder então estar se aperfeiçoando e nos ajudando também a nos aperfeiçoarmos. Nesse grupo de estudos nós nunca estaremos como professores, como dando aula para vocês. Nós estamos juntos, né, refletindo, ouvindo, cada um na roda e tal, todo mundo participando. Sempre recomendo, sempre faço grupo de estudo com casos completos. Tá? Então isso nós vamos discutir na semana que vem. Terça-feira então, de novo, às 20 horas, tá certo? Estamos então estudando e aprofundando o Sistema Grisa e a nossa profissão, a nossa atividade. Tá bom, gente querida? Então, muito obrigado por mais essa companhia. Né? Isto, alguém, o Luciano está dizendo, não deixe de fazer esse curso. Obrigado, Luciano, pela ajuda, pela força aí. Obrigadão. Obrigado a todos, queridos. Tenha uma boa noite, uma boa semana. Vida maravilhosa, saúde e paz a todos vocês. Um abraço.